Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Na aula de filosofia de hoje a gente vai ver um autor alemão, né? Um filósofo, um sociólogo alemão que nasceu ali em 1929, né? E está vivo até hoje. É um dos poucos aí que a gente estuda que ainda está vivo. Fez em junho agora 91 anos. É uma lenda, né? Vem ali daquela escola de Frankfurt que a gente já estudou, aquela indústria cultural ali, aquela coisa de eles estarem entendendo o papel dessa indústria cultural. Ele é um cara que se dedica muito ao estudo das democracias, é um cara que dialoga, o Habermas dialoga muito com o direito, tá? Ele tem algumas propostas ali, como o outro filósofo que a gente viu, que é o John Rawls, tá? O John Rawls ele vai falar muito sobre a questão da igualdade, né, de a gente cobrar do outro algo que o outro pode dar, né? O Habermas, que a gente vai ver hoje, ele vai falar muito sobre a questão da linguagem, da comunicação, tá? Então é um cara que ainda produz, alguns anos atrás lançou um texto, e esse texto caiu na prova do Enem. Então é um cara que a gente tem que estar ligado, porque esse ano de 2019 eu não vi produção dele, nem em 2020, mas enfim, é um cara que está sempre produzindo, e os caras que fazem a prova, que montam aí as questões da banca, estão sempre atentos, principalmente aos filósofos mais gabaritados, né, e que estão ainda produzindo, né? O Habermas hoje é professor da Universidade de Frankfurt, né? Não sei se ainda leciona presencialmente, porque 91 anos já é mais complicado, né? Mas ainda está aí, lutando pela democracia, lutando, escrevendo, é um ateu convicto, mas ainda está escrevendo aí sobre essas questões políticas, sobre essas questões jurídicas, né? Quem faz faculdade de Direito costuma ter contato com Habermas, tá? Vou compartilhar aqui para a gente começar a nossa aula. A gente vai entrar dentro desse assunto mais da linguagem do filósofo, né? Como ele entende que essa linguagem é importante dentro desse diálogo da democracia, da política, né? Então a gente vai ver aí com calma. Só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá aí, Titio Habermas, já com seus 9.1. Gente, preguiça, né? Chegar a 91, não sei se eu quero, não. 91 anos, poxa. Mas cara tá aí, produzindo, é um cara respeitado. A gente tem que bater palma para ele mesmo. Tá? Como eu disse, ele vai trabalhar muito a questão da linguagem, tá? Vai trabalhar muito essa questão da linguagem. Ele vai considerar essa linguagem como o único elemento capaz de tornar plenamente evidente o debate político. Então, ele está usando a questão da linguagem para entrar no debate político, tudo bem? Esse debate político, ele vai criar condições, né, como eu já disse, do próprio debate. Então, esse debate ele só vai se dar através de uma linguagem, tá? Ele vai desenvolver uma teoria que é muito, muito famosa quando a gente estuda Habermas, que é do agir comunicativo. Então, é a ação de fazer algo através da comunicação. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, é a ação de fazer algo, tá? É agir de alguma forma através da comunicação. Essa teoria também é chamada de ação comunicativa ou agir comunicativo. Tanto faz a gente ver ela de algumas dessas duas maneiras, tá? Então, para o Habermas, essa questão do debate político, tá? Ela só vai ser plenamente construída através de uma linguagem de qualidade, tá? Uma linguagem específica para esse debate.
né? Ele pretende encontrar um modelo de linguagem, então o Habermas vai falar muito sobre formas de linguagem para você buscar o quê? Uma compreensão da multiplicidade. O que é multiplicidade? Lembra lá do Rawls, que o Rawls falava que a nossa sociedade ela é muito diversa, múltipla, né? Que a gente exige o que a gente dá para uns, né? O que o governo dá, ou que a política dá, né? Nem sempre pode cobrar, porque às vezes o cara não tem nem dignidade. Então, isso é a questão do Rawls. Mas a questão do Habermas é essa questão de que ele analisa que essa sociedade ela é múltipla, ela é diferente, e a gente tem que ter uma linguagem que possa atingir a todos de uma forma honesta, né? Então ele fala em multiplicidade, ele fala em debate político, né? E aí ele vai falar agora de diversidade, né? Ele precisa estabelecer uma teoria dentro dessa sociedade, porque sem esse conhecimento dessas diversas esferas sociais, é impossível compreender uma diversidade de discurso e propor um caminho. Então, se o cara fala só para um grupo de pessoas, aí se eu já estou falando política, né? Se o político fala só para um grupo de pessoas, ele não está analisando uma diversidade. Ele não está entendendo que aquela sociedade é diversa, né? E aí você não consegue propor um caminho para essa sociedade, né? Vamos dizer que eu sou nascido e criado na cidade do Rio de Janeiro, vou me candidatar a governador do estado do Rio de Janeiro, né? Isso é hipotético, gente, porque eu não faço questão nenhuma disso, de envolver com vida política. Mas imagine que eu me envolva politicamente e quero ser governador. Eu conheço muito a realidade da minha cidade, né? Eu não conheço a realidade das cidades aqui do Rio de Janeiro, né? Itaperuna, Porciúncula, Cabo Frio, Paraty, eu não conheço. Então, eu como governador, o que eu proporia? Né? Um debate. Né? Eu chamaria as pessoas responsáveis por cada local, sentaria, né? Entenderia a situação, né, de cada lugar, né? E a gente junto dentro desse debate, dentro dessa linguagem, né, porque a gente vai estar conversando, debatendo, a gente chegaria a propostas dentro, né, do estado do Rio de Janeiro, que eu estou citando aqui hipoteticamente, né? E isso, de alguma forma, a gente teria como governo, né, como político público, né, passar para a população de uma forma de uma linguagem que todos pudessem entender, né? A linguagem ela é fundamental para a comunicação humana, né? O professor aqui, quando está explicando a matéria para vocês, né, eu analiso qual grupo de pessoas que eu estou falando, são adolescentes, são mais jovens, são crianças, e eu vou tentar adequar a minha linguagem a esse grupo que eu estou me comunicando. Se eu estou no churrasco com os amigos do futebol, eu estou entendendo o grupo que eu estou ali e ali eu vou propor uma linguagem específica àquele grupo. Quando eu vou dar aula para o sexto, para o sétimo ano, né, eu tenho uma linguagem mais específica. Então, o Habermas ele entende essa situação, entende a importância da linguagem, da comunicação, coloca dentro do âmbito de discussão pública, de debate político, né? Entende essa diversidade da nossa sociedade e fala que o caminho, ele só vem através desse diálogo, tudo bem? Então, dentro das suas teses aí, ele coloca em questão que o problema da pluralidade de sujeitos, tá? Sujeitos e pensamentos. Então, a gente tem uma sociedade que tem pensamentos diferentes, são sujeitos diferentes, né? E aí, o que ele coloca em vigor ali nessa ideia dele, né? O pensamento político, para se tornar mais concreto, ele tem que levar em conta esses sujeitos diferentes, esses pensamentos diferentes. Tudo bem?
E aí ele vai criar a sua teoria do agir comunicativo. Habermas, ele vai, aí sim, já entrando no debate público, tá? No debate político. Ele vai, as palavras não fui eu que coloquei, né? Palavras do Habermas, né? Ele vai falar que existem dois tipos de discursos dentro dessa teoria do agir comunicativo dele, né? O primeiro tipo de discurso é o perlocucionárias, tá? Que é direcionada para a intenção. Então o cara faz o discurso dentro da intenção dele. Ele não está nem aí para quem está escutando. Ele quer te convencer do discurso dele. Lembra, os alunos que estão me acompanhando aí já desde o início, né? Que quando a gente viu lá na Grécia, nos pré-socráticos, né, que a gente tinha os sofistas, que independente do discurso, o que eles queriam era vencer um debate. Eles queriam vencer a sua, o seu debate, as suas ideias serem vencedoras dentro de um debate. Era mais ou menos isso. Era a intenção. Esses sofistas faziam isso e até hoje muitos políticos fazem. Os caras colocam a sua intenção. Eles não estão muito interessados nessa diversidade que o Habermas fala, nessa pluralidade social que a gente tem. Tá? Agora, as ilocucionárias é direcionado para o significado. Aí sim, né, segundo Habermas, esse segundo ponto, as ilocucionárias são as que têm que entrar dentro desse debate. Por quê? O significado é mais importante. É nesse segundo ato de fala, as ilocucionárias, que o debate político pode ser estabelecido. Somente quando o objetivo do discurso é se fazer entender. Ele não quer botar as ideias dele como obrigatórias. Ele quer fazer que aquele discurso seja entendido, seja debatido. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? Então, quando esse cara se propõe a fazer um discurso para que todos se façam entender, né, ele vai estar fazendo com que essas diversidades e multiplicidades entendam, compreendam esse discurso. Cara, quantas vezes a gente já viu político falando, gente da esfera pública, não estou falando só político, né? Falando e você não entende nada. Aquilo ali não está acrescentando em nada, né? Mas às vezes o cara fala tão bonito que você acaba até se enganando. Ah, professor, porque as pessoas sem estudos são mais influenciadas a esse tipo de política. Não, galera. Tá? Isso aí, esse convencimento da esfera política, ela, claro, quanto mais instrução você tem, quanto mais observante ali das situações, você consegue ser mais crítico. Agora, essa questão do discurso, né, ela é muito complexa, tá? Então, pro Habermas, esse ato que você direciona o significado, você quer se fazer compreendido, é isso que faz parte do debate público. É difícil? A gente sabe que nem sempre é assim, mas, segundo a teoria do filósofo Habermas, é isso. Esse agir comunicativo é você compreender que existem diversidades, multiplicidades, e você está se fazendo entender, tá? Como agente público, como agente político. Tudo bem? Então, dentro da proposta do Habermas, faz-se necessário reconstruir um debate político a fim de estabelecer as possibilidades do mundo mais plural. Só através desse debate, dessa linguagem, desse agir comunicativo, que a gente vai chegar nesse mundo plural. Ah, todo mundo vai ser igual? Eu acho que o Habermas nunca falou isso e eu acho que nem pretensão dele falar isso. Mas o debate político precisa estar ligado a essa comunicação de compreensão de todos. Todos precisam compreender e todos precisam participar dessa comunicação, dessas ideias. Tá? Um termo muito importante do Habermas está aí, ó, é a razão comunicativa.
tá? Quando você tem uma razão, ela é considerada fraca, né, por ser aberto a críticas, né? Então é importante todo dentro do seu diálogo, dentro do seu discurso, você abrir as tuas possibilidades, você não ter razão fechada, você abrir essas possibilidades a críticas. O discurso de pretensão comunicativa está em busca de validade, mas reconhece no outro como parte importante do processo, estando aberta a críticas. Então, definir o quê? O que é fundamental e o que fecha toda a teoria do Habermas é um consenso. Tá? Nem todo mundo vai ser igual, nem todo mundo vai ter a mesma ideia, mas a comunicação ela é importante porque você, debatendo, criticando, falando, revisando, você vai chegar num consenso. E esse consenso vai levar a nossa sociedade a um patamar mais superior para o Habermas. Tudo bem? Então, galera, é isso. Né? O Habermas e o John Rawls, eles têm ali uma visão jurídica, uma visão política, eles estão dentro de uma filosofia mais misturada ali com a sociologia, que visam, que estão enxergando a sociedade como diversa. O Rawls, ele fala que a gente não pode cobrar dessa sociedade, a sociedade diversa de forma igual, e o Habermas, ele já entra na questão do discurso, da linguagem, que essa linguagem ela não pode, ela tem que atender a todos, ela tem que ter um padrão ali que atenda a todos. Né? E aí a gente chega num consenso dentro de uma esfera pública. Tá legal? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida pode estar comunicando aí o professor, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço.